Hoje, queridíssimos, vamos testar um novo formato de vídeo para vocês aqui no canal, um pouco mais descontraído, mais leve e trazendo um pouco mais sobre os bastidores, que são o que acontecem entre as nossas sessões e que a gente sabe que acontece. E se você é consultor e tá me ouvindo, você sabe que é mais ou menos assim. E hoje com vocês, Isabela Barros. Isabela é gestora da Empresário de Férias também, e a gente vai bater um papo aqui com vocês, contando um pouquinho sobre as nossas sessões. Sabe qual é uma das coisas mais engraçadas que acontecem em sessão? Eu acho que não é nem na sessão, eu acho que é quando começa com as vendas, que é o conto que o empresário conta sobre a empresa que ele tem. Na verdade é a história que ele quer contar né? E que ele gostaria de acreditar que é real, Que né? ele às vezes até acredita que isso é verdade. É. E aí quando a gente entra na empresa pra saber se é verdade mesmo, a história é um conto de fadas. Tipo isso. Teve uma vez que a gente tava no cliente que tinha uma determinada fruta que não tava no cardápio. O que tava acontecendo? É um restaurante. No restaurante, a maior parte das coisas são desperdiçadas, né? E aí a gente tava tendo um desperdício muito constante disso e os negócios não estavam sendo reutilizados e a gente tava querendo permissão pra poder fazer suco com aqueles negócios. Aí chega na reunião, né? Assim, queridíssima pessoa, nós precisamos da sua autorização para poder a gente usar essas frutas aqui sem ser para fazer esse drink, a gente quer fazer um suco dele. A pessoa não. Essa fruta não é nem utilizada aqui no restaurante. Essa fruta não tem aqui no restaurante. Não, como assim? Não tem sim. A gente viu a caixa de fruta, a Isabela tava lá. Não tinha caixa de fruta. Não tem não. Aí essa pessoa, a criatura divina, linda, abençoada, chama a pessoa da administração e fala assim: tem essa fruta aqui? Detalhe, o restaurante tem dezenas de anos que tá. Muito tempo funcionando. É uma das coisas, né? Tipo assim, não ter o controle de estoque, não saber o que acontece dentro do restaurante. É foda, eu estou tensa. Na verdade, o restaurante ele já traz prejuízo. Ela já começa no prejuízo, porque você sabe que você vai ter desperdício todos os dias, acontece no restaurante. O pior do desperdício é quando você não conhece o desperdício. Você não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, não conhecer que tem uma fruta no cardápio, que ela faz um drink e toda semana ela vai pro lixo, sem nem você conhecer que comprou, quanto mais que vai pro lixo, é complicado. Sabia que eu acho que as coisas mais assim, peculiares são de contratação? Conta a história da cozinheira. A gente faz consultoria num outro restaurante também, onde tem uma personagem lá, uma cozinheira que não sabe cozinhar. Isso é o maior ralo, o maior desperdício que tem dentro desse restaurante. Ela fez o processo de seleção, falou que sabia cozinhar, que tinha experiência de cozinheira, e ela não tem experiência nem de auxiliar de cozinha. E aí nesse processo eles deixaram de contratar uma pessoa que sabia fazer tanto molho quanto massa, quanto fritura, para contratar essa pessoa porque ela morava perto do restaurante. Só que na hora de fazer ela não sabe fazer nada. E aí aumentou o desperdício porque as pessoas compram semi-pronto só para ela finalizar e entregar o prato porque ela não sabe cozinhar. Aí o cliente recebe a lasanha lá na mesa. Fala assim: gente, essa lasanha aqui parece lasanha congelada. Não, querido, não parece, deixa eu te contar. Na verdade, é congelado. É congelado. Não, e é engraçado, porque assim, contratação é um negócio tenso, né? Porque eu acho que entra muito na história da pessoa. E a pessoa fica pensando, ela se projeta muito no outro, fica assim: gente, nossa, se fosse eu aqui, sentado nessa mesa, imagina. Eu acho que muito esse negócio de dar oportunidade. Eu acredito que eles pensam, ou assim, né? Depende, vai muito da caridade, o quanto que a pessoa gosta do mundo, da humanidade. Ela esquece o foco dela, que é contratar uma pessoa que seja capaz para desempenhar aquela função, que tenha um perfil tal. Como ela tinha combinado na cabeça dela, vai chegar lá, a pessoa tem um carisma, ela fala: nossa, ela é muito carismática. E aí ela não sabe cozinhar. Ela é carismática, mas não sabe cozinhar. E acaba pegando a função de uma que ela não tem habilidade nenhuma, trazendo prejuízo para casa e ficando naquela função, desempenhando mais por caridade do que por habilidade. Não, sem falar em demitir. Gente, a primeira vez que eu fui demitir uma pessoa, vocês não estão entendendo. Já te contei essa história? Não, ainda não. A primeira vez que eu fui demitir uma pessoa,
Gente, eu gostava muito da pessoa. E outra coisa, o problema é que não era porque... Não foi porque a pessoa não era boa. É porque o cargo que ela ocupava não fazia sentido no meu negócio. Só que eu não tinha percebido isso antes. E aí a pessoa era... Nossa, a criatura chegava cedinho. Sério, tipo, a gente fazia reunião todos os dias, 8 horas da manhã. Aí à noite a gente fazia reunião também. Aí depois, uma vez por semana, ela era muito boa, tá. E aí eu precisei demitir ela. Ah, minha filha. Deu aquele frio no estômago? Não é isso. Eu passei uma semana antes chorando. Eu chorava todos os dias. Eu assim, meu Deus, eu vou ter que demitir. Aí, no dia que eu fui demitir ela, nossa senhora, tragédia. Ela ficou tão sofrida, assim, porque eu tava muito mal, sério, eu tava passando mal na hora que eu tava demitindo ela. Aí ela falou assim, calma, Fernanda, tá tudo bem, eu entendi, eu sei, eu entendi, tá tudo bem, não se preocupa, vai dar tudo certo. Não, eu vou morrer. Fernanda, calma, tá tudo bem, eu sei, não, eu tô bem. Tô bem, tô tranquila, agora eu tô mais tranquila. Eu tô tranquila. Eu acredito que também as dores dos empresários sejam a mesma, tanto para contratar quanto para demitir. A pessoa, a gente já teve um caso da pessoa ter feito todos os papéis, toda a papelada para demissão. Nossa. Sentou com a pessoa na mesa para ela só assinar e a pessoa começou a chorar e ela desistiu de demitir porque ela começou a chorar. Ela guardou os papéis, levou de volta para contabilidade e desistiu. Aí sabe o que acontece? A pessoa fica lá dentro, não tem função, não tem cargo e sairia mais barato se a pessoa pagasse a mesada pra pessoa e não tivesse pessoa lá dentro, que atrapalha. Que acaba atrapalhando, né? A gente leva essa caridade, essa humanidade todinha e esquece do seu negócio pra pensar na pessoa. Chora. Chorar é um efeito muito bom. Acaba desistindo de demitir, no caso, desistindo de contratar ou contratando sem necessidade, só porque aquela pessoa diz que precisa. E na real a gente nem sabe se a pessoa precisa ou não. Tem pessoas que chegam, principalmente em restaurante, diz que precisa muito, que não sabe, mas que vai trabalhar, e quando ela começa a trabalhar ela realmente não sabe, não dá valor àquela vaga e acaba dando trabalho e problema para o empresário. Ai, meu filho, se a gente for falar só de caridade que esse povo faz nas empresas, as pessoas têm uma noção, assim, uma imagem do empresário malvadão, né? Assim, aquele empresário que só quer o lucro acima de qualquer coisa. A gente podia comentar essa também, porque eu fiquei sabendo essa semana. E aí contratou uma pessoa que é analfabeta, porque chegou no espaço e falava que precisava muito, estava passando necessidade, só que para a função de pesar e etiquetar, sendo que ela não sabe nem ler, nem escrever. O que eles vão fazer? Não sei ainda, vai ter que ter um treinamento específico para desenvolver essa pessoa, para ela saber marcar, porque ela já foi contratada, assinou os papéis e tudo. Ah, nossa, mas já aconteceu, sabia? Teve uma vez que a gente estava no supermercado e a gente precisava contratar um açougueiro. Acho que você nem sabe dessa história. A gente precisava contratar um açougueiro, eles contrataram também um açougueiro que não sabia ler nem escrever para poder... e ele precisa, né, marcar as coisas, peso da carne e tudo mais. E aí, sabe o que a gente ensinou pra ele? A desenhar um símbolo que significava... A gente criou um código interno da empresa e aí ele ficava olhando tipo um manual dos símbolos. E aí o símbolo significava aquela coisa assim, as coisas que a gente faz pra poder dar certo. Mas enfim, gente, esse foi o primeiro vídeo de bastidores. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais alguns videozinhos assim. E eu aguardo você nos próximos vídeos. Então, pessoal, muito obrigada. Um beijo pra vocês e aguarde as próximas cenas dos bastidores. Muito bom.